Herança surpreendente descobre o chocante segredo que desmascara o filho do patrão. Ana, uma mãe solteira de 35 anos, enfrentava o turbilhão diário de viver em São Paulo, lutando para dar a seu filho Tiago, de apenas 10 anos, a vida que merecia. A cada amanhecer, ela acordava antes do sol surgir, com um coração pesado, mas determinado. Trabalhando como secretária em uma grande empresa de marketing, sonhava em um dia alcançar as alturas de seu admirado patrão, Carlos, um exemplo de superação que sempre a inspirava. No entanto, a balança da vida estava prestes a mudar. Numa manhã qualquer, enquanto organizava pastas e papéis esquecidos na sala de arquivos, um envelope amarelado chamou sua atenção. O desgaste daquelas páginas parecia esconder segredos profundos. Mal sabia Ana que ali reside não apenas uma revelação, mas uma bomba que poderia destruir as bases que sustentavam sua admiração por Carlos. Ao abrir, seu coração disparou. Transações ilícitas, um passado de corrupção e um talento sufocado. O talento de Pedro, o filho de Carlos, um jovem músico que vivia à sombra do pai. A indignação tomou conta de Ana. Como poderia Carlos, a quem admirava, ser um homem que se beneficiava de tais artimanhas? E o que seria de Pedro, um garoto talentoso que talvez nunca soubesse o que era brilhar por si mesmo? Sua mente fervilhava em meio a um turbilhão de emoções, compaixão por Pedro, raiva por Carlos e um desespero por proteger Tiago, que merecia crescer em um mundo justo e verdadeiro. Com o peso dessa descoberta, Ana se sentia como um pássaro sem asas, preso entre o desejo de buscar a verdade e o receio de perder seu emprego e o sustento da família. Cada dia que passava se tornava um desafio. As noites são preenchidas por pensamentos inquietantes e o olhar preocupado de Tiago tornou-se mais e mais evidente. Um dia, durante uma tarde chuvosa, a curiosidade inocente de seu filho fez com que Ana falasse sobre o que descobriu. "Mãe, se o Carlos é assim, então ele não é o exemplo que você pensava, certo?" Disse Tiago com a sinceridade que só uma criança tem. Aqueles olhos brilhantes, repletos de esperança e coragem, deixaram Ana sem palavras. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Ana observou a determinação em Tiago, que mesmo tão jovem, sabia que queria trilhar seu próprio caminho. Aquilo a fez refletir sobre suas escolhas e o tipo de legado que queria deixar para seu filho. Dentro de si, um conflito se acendia, garantindo a segurança financeira da família? Ou deveria enfrentar Carlos, provavelmente arriscando tudo, mas oferecendo liberdade a Pedro e a chance de um futuro mais verdadeiro? Enquanto sua vida balançava entre esperança e desespero, Ana se viu diante de uma decisão que poderia mudar tudo. A presença de Carlos, que antes era um farol de inspiração, agora parecia uma sombra a ameaçar não só a carreira de Ana, mas o próprio futuro de seu filho. E, como em um filme de suspense, as peças se moviam lentamente, levando-a a refletir. O que viria a seguir? Seria uma salvação ou um colapso? A verdade estava prestes a explodir, e tudo que Ana conseguia pensar era: até onde ela iria para proteger Tiago e lutar pelo que acredita ser certo? Ana passava as noites em claro, revirando as questões que a atormentavam. Dúvidas e medos pareciam se acumular como nuvens pesadas em sua mente. Afinal, o que significava ser uma mãe? Preservar a segurança de seu filho ou lutar pelo que era certo? No fundo, ela sabia que a chave para a solução estava em suas mãos. Um sábado ensolarado surgiu como um convite à reflexão. Enquanto Tiago brincava com alguns amigos no parque, Ana sentou em um banco, observando a inocência de seu filho. Ele corria e ria, despreocupado com o mundo ao seu redor. Um sorriso surgiu em seu rosto, mas logo foi ofuscado pela lembrança do envelope e da dor que ele carregava. Carlos, aquele homem que ela venerava, agora parecia um estranho. O peso das revelações a tornava angustiante pensar em como lidar com a verdade.
Naquela tarde, sua mente estava a 1000 por hora. Ouvia risos, cantos e até o barulho das crianças deslizando nos escorregadores. Mas dentro dela reinava um silêncio perturbador. Seria possível que alguém tão próximo estava envolvido em algo tão sujo? E como contar isso para Tiago, que a via como um exemplo? Seria correto explicar o que Carlos tinha feito? A ideia a assustava e, ao mesmo tempo, despertava uma chama de coragem. Quando Tiago se aproximou, a energia dele a fez esquecer por alguns instantes de suas preocupações. Ele parou diante dela com uma expressão curiosa, como se pressentisse que algo não estava bem. "Mãe, você está triste?" indagou com os olhos buscando os dela. Ana sentiu o coração apertar. Queria ser a fortaleza que Tiago precisava, mas a fragilidade precisava ser exposta. A verdade era uma faca de 2 gumes. "Não, meu amor, estou apenas pensando", respondeu Ana, tentando manter a voz firme. O menino a observava atentamente, e naquele momento a verdade se enraizou dentro dela, gritando para ser libertada. "Sabe", começou, hesitante, "às vezes as pessoas não são o que parecem ser. Às vezes, por trás de um sorriso, existe um segredo." Tiago franziu a testa, claramente confuso. "Você está falando do Carlos?" questionou o menino, a voz tremendo, quase como se ele já soubesse. A pergunta o pegou de surpresa. Ana não esperava que Tiago tivesse feito tal conexão. Eu vi algumas coisas e precisava pensar no que fazer", ela murmurou, sentindo a frustração dela se misturar com a dor da revelação. Tiago a olhou e uma onda de compreensão passou pelo rosto dele. "Mãe, se o Carlos é assim, então ele não está certo, e nós precisamos fazer algo." As palavras do filho eram como flechas que a atingiram em cheio. Era sempre mais fácil fazer vista grossa, seguir em frente, ignorar o que estava errado. Mas agora, cada sílaba do pequeno Tiago parecia um impulso para agir. Ana sentiu uma onda de determinação emergir dentro dela. Era hora de colocar em prática tudo o que acreditava, não só por si, mas por Pedro, por Tiago e pela própria verdade que merecia ser revelada. Com um sentimento de queda livre, ela percebeu que estava à beira de um abismo. Anunciaria publicamente os segredos de Carlos? Revelaria a verdade a Pedro? E se sim, como faria isso sem prejudicá-lo? A resposta estava diante dela, mas havia uma última pergunta que precisava ser feita. Estava pronta para encarar as consequências? E assim, enquanto a brisa balançava as árvores ao redor, Ana respirou fundo e decidiu que não poderia recuar. "No próximo passo, eu vou precisar da ajuda de alguém. Mas quem?" As palavras pestanejaram em sua mente, como uma sombra bem próxima, chamando por coragem em um mundo que parecia conspirar contra ela. Ana acordou no domingo com o coração acelerado. A luz filtrava-se pelas cortinas, trazendo uma nova esperança, mas as dúvidas ainda a envolviam como um cobertor pesado. Enquanto Tiago ainda dormia, ela se permitiu refletir sobre o que tinha acontecido no dia anterior. O encorajamento de seu filho reverberava em sua mente. Precisamos fazer algo. E era verdade. Mas o que exatamente? Decidiu que precisava conversar com alguém em quem pudesse confiar. A ideia de enfrentar Carlos sozinha a apavorava. Ele era carismático, sempre cercado de amigos, e a última coisa que Ana queria era expor sua fraqueza em meio a pessoas que admiravam o homem que ela começava a ver com outros olhos. Foi então que lembrou de Mariana, sua amiga de longa data, que sempre estivera ao seu lado nos momentos difíceis. Uma mensagem rápida poderia ser o começo do que ela precisava. Sem pensar muito, Ana pegou o celular e digitou: "Mariana, preciso falar com você. É urgente. Vamos nos encontrar?" O toque do telefone interrompeu seu pensamento. Era Mariana, do outro lado da linha, sua voz carregando uma preocupação genuína. "Oi, Ana. Tudo bem? Você parece estranha. O que aconteceu?" Ana respirou fundo, hesitando por um instante. Era difícil abrir o coração, mas ela não podia ficar sozinha naquilo. "Não está tudo bem, Mari. Eu descobri algumas coisas sobre o Carlos, algo que me deixou bastante confusa.
Podemos nos encontrar para eu te contar? Pediu, a voz tremendo. O silêncio do outro lado durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que Mariana fizesse isso. Suficiente para Ana sentir seu estômago revirar. Claro, estou indo para sua casa agora. Calma, fica tranquila, tá? Respondeu Mariana. Uma onda de alívio percorreu seu corpo. Suas paredes internas começaram a desmoronar. Era exatamente isso que ela precisava. Alguém que compreendesse a gravidade da situação. Quando Mariana chegou, Ana estava a ponto de explodir. Elas se sentaram no sofá e Ana começou a contar os detalhes, sentindo que cada palavra saía carregada de dor e preocupação. Enquanto falava sobre os segredos de Carlos, Mariana ouvia atenta, expressando horror e compreensão a cada revelação. Você não pode deixar isso assim, Ana, não só por você, mas pelo Tiago. Ele precisa saber a verdade. E você também, Mariana disse com firmeza. Ana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A verdade parecia tão pesada. Mas e Pedro? Eu não quero que ele sofra com isso. Ele confia tanto no Carlos, respondeu Ana. A voz embargada. Mariana procurou as mãos de Ana e segurou-as com força. A verdade sempre vem à tona, Ana. Mais cedo ou mais tarde, você terá que enfrentá-la. E isso só doerá mais se você esperar. Olhe nos olhos do seu filho. Ele precisa de uma mãe forte, certa de suas decisões. Ouvindo as palavras de Mariana, Ana se lembrou do sorriso de Tiago, da forma como a olhava, buscando segurança. Ela não poderia ser uma mãe que permitisse a injustiça, que ignorasse o que estava diante dela. Era necessário agir. Você está certa. A determinação de Ana começava a se formar. Entretanto, uma nova inquietação surgiu em sua mente. E se Carlos reagir mal? E se ele tentar prejudicar meu filho? Mariana a olhou nos olhos. Você não está sozinha. Eu estarei com você. Vamos juntas. As palavras lhe deram coragem, e ao mesmo tempo, a incerteza da próxima etapa começou a se desenhar à sua frente. Ana sabia que a decisão estava chegando. Era o momento de escolher entre viver em silêncio ou libertar-se de uma mentira, em nome de Tiago e do futuro deles. Com um misto de medos e esperanças, ela se levantou do sofá. Então, vamos fazer isso. O futuro era incerto, mas agora havia um caminho à frente. Dentro dela, a chama da coragem ardia mais forte. Mas havia algo que Ana não sabia. Carlos começava a desconfiar de seu silêncio, e assim que decidisse agir, ela poderia não estar pronta para a tempestade que se aproximava. Ana ficou em pé, o coração pulsando como um tambor em sua cabeça. A decisão estava tomada, mas a incerteza ainda pairava no ar. Mariana, percebendo a inquietação da amiga, se aproximou. Você tem certeza de que quer fazer isso agora? Podemos pensar mais um pouco. Não, Mari, eu não posso adiar. Tiago merece saber, respondeu Ana. A voz firme, embora o medo estivesse bem Elas passaram os próximos minutos discutindo como poderiam abordar a conversa. Que palavras usar? Como evitar que Tiago ficasse alterado? Mariana sugeriu que Ana esperasse o filho acordar naturalmente, mas mesmo assim, a ansiedade dentro dela crescia sem controle. O som de passos ecoou pela casa, e em instantes, o quarto de Tiago sossegou com a voz sonolenta do garoto. Mãe, você já está acordada? Ele apareceu com os cabelos desarrumados e um sorriso que fez o coração de Ana derreter. Oi, meu amor, que tal um suco antes de começarmos o dia? Ana tentou usar o tom mais leve possível, mas sua expressão entregava a gravidade do momento. Tiago percebeu a mudança e estreitou os olhos, como se já soubesse que algo estava errado. Enquanto o suco era preparado, Ana olhava para Tiago, tentando encontrar as palavras certas. Eu preciso te contar uma coisa, filho. Algo sobre o Carlos. A criança franziu a testa. O nome do padrasto soou pesado, como um aviso. Tiago se aproximou da mesa, refletindo a preocupação de Ana. Sobre o quê, mãe? Um aperto no peito a impossibilitou de prosseguir. Mariana, percebendo a hesitação, interveio. Amor, sua mãe descobriu algumas coisas que são importantes para a gente conversar agora. É sobre o Carlos. Os olhos de Tiago brilharam com confusão. Mas o que ele fez? Ele me disse que eu sou especial para ele. As palavras cortaram o coração de Ana.
Ela se questionava como alguém poderia despedaçar a confiança de uma criança de forma tão cruel. Ele não é quem você pensa que é, Tiago. Ele tem um lado que nós não conhecemos, e eu não posso deixar você perto dessa mentira, disse Ana, tentando encaixar cada palavra cuidadosamente. A verdade que ela tinha que expor parecia uma faca afiada, pronta para ferir. Mas ele é meu amigo, Tiago respondeu raivoso e triste. Afinal, o que ele fez de errado? A angústia do filho se misturava com a sensação de culpa que invadia Ana. Ela queria proteger o menino, mas sabia que também precisava prepará-lo para a verdade. Essa verdade que o mundo frequentemente tentava esconder das crianças. Ele fez coisas que não são certas, coisas que podem machucar você. E isso nunca foi justo. Às vezes, os adultos erram e você precisa saber disso para se proteger, disse Ana, suspirando, sentindo o peso do que estava trazendo à tona. Tiago olhou para a mãe, os olhos bem abertos, um mar de emoções misturadas. Você quer que eu fique longe dele? Mãe, Carlos é legal. Eu preciso que você confie em mim. O que eu estou fazendo é por sua causa. A tensão pairou no ar. A resposta do filho decidiria o futuro. Um silêncio segundo passou, antes que Tiago finalmente dissesse: E se você estiver errada sobre ele? E se ele não for tão ruim assim? A certeza na voz do garoto fez o coração de Ana desmoronar de novo. Dali em diante, ela sabia que a verdade se transformaria em um peso compartilhado e que não haveria como voltar atrás. A campainha tocou como um gongo, cortando o momento tenso e trazendo um choque de realidade. Mariana olhou para Ana apreensiva. Você está pronta para a próxima etapa? O olhar de Ana se fixou na porta, sua mente se perguntando quem poderia ser. O mundo exterior parecia um lugar desconhecido de novo, onde a verdade ameaçava se transformar em uma tempestade. E se for ele? Respondeu Ana angustiada. A adrenalina a consumia e a certeza de que a vida deles estava prestes a mudar crescia a cada instante. Mariana segurou a mão de Ana, fortalecendo-a. Só há uma maneira de descobrir. Ana sentiu o coração disparar enquanto se aproximava da porta. Os ecos da campainha ainda reverberavam em sua mente, um chamado que antecipava a chegada de uma verdade que poderia devastar tudo o que conhecia. Mariana, ao seu lado, mantinha-se alerta e ao mesmo tempo protetora, como um escudo digno de uma batalha. Você quer que eu abra? Perguntou Mariana, sua voz baixa, como se não quisesse romper o silêncio pesado que preenchia o ambiente. Ana balançou a cabeça, engolindo a tensão que formigava em sua garganta. Eu preciso ver. Com uma determinação frágil, ela puxou a maçaneta e, em um gesto hesitante, abriu a porta. No instante seguinte, o mundo pareceu travar. Na porta, uma mulher de cabelos castanhos claros e olhar intenso a encarava. Era Clara, a ex-esposa de Carlos. Uma figura que Ana nunca pensara que veria novamente. O passado se materializava ali, diante dela, com a força de um furacão. Oi, Ana, precisamos conversar, disse Clara sem rodeios, sua expressão revelando que a urgência era palpável. As palavras caíram sobre Ana como gotas de chuva em um dia ensolarado, inesperadas e geladas. Tô ocupada agora, respondeu Ana, tentando fechar a porta, mas Clara a impediu com um movimento ágil. O instinto maternal cresceu, misturando-se à adrenalina. E se Tiago a visse? E se Carlos descobrisse que ela sabia? É sobre o Carlos, insistiu Clara. Não temos tempo. Ele não é a pessoa que você pensa que é. Eu sei do que ele é capaz, e você precisa proteger seu filho. Ana sentiu as pernas tremerem, e um misto de raiva e confusão borbulhou dentro dela. O que você quer dizer com isso? Eu não estou aqui para brigar, Ana. Estou aqui porque não posso permitir que mais uma criança sofra pelas mentiras dele. Você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Mariana, que havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente, perguntando: Você tem provas do que está falando? A defesa da amiga deixou Ana aliviada, mas ao mesmo tempo a ansiedade se multiplicou. Clara respirou fundo antes de falar de novo. Sim, eu trouxe alguns documentos, e é urgente que você saiba que Tiago não é o único em perigo. O Carlos tem uma vida secreta que envolve mais do que o mundo pensa.
que apenas mentiras. Ele fez isso antes e pode fazer de novo. Ana sentiu uma onda de emoções turbulentas, medo, indignação, incredulidade. Suas mãos foram para o cabelo, o impulso de puxar cada fio era forte. E por que você decidiu aparecer agora? Porque não consegui mais ignorar. Eu não sou a única mulher que ele manipulou. Há outras crianças envolvidas. E eu sei que você tem a intenção de confrontá-lo. Faça isso com cautela. A voz de Clara carregava um peso que Ana não conseguia ignorar. Uma tempestade de pensamentos invadiu sua mente. Como ela poderia confiar em Clara? Afinal, era a ex-mulher de Carlos, uma pessoa que também havia vivido suas mentiras. Mas, por outro lado, havia uma centelha de esperança. Se houvesse uma chance de proteger Tiago, talvez devesse ouvir. Deixe-me entrar, e você vai me contar tudo, disse Ana, finalmente cedendo ao impulso de saber a verdade. Clara passou e, enquanto fechava a porta, o peso do desconhecido aterrissou em Ana como um manto escuro. O que mais estava por vir? Haviam tantas incógnitas, e a luta pela proteção do filho estava apenas começando. Na cozinha, Tiago, ainda inocente dos jogos de adultos, esperava com o suco em mãos. Ana trocou um olhar com Mariana, que parecia tão apreensiva quanto ela. E se a verdade for mais dolorosa do que ela imagina, pensou. O barulho da geladeira quebrou o silêncio tenso e, por um segundo, Ana se viu paralisada, ciente de que, independentemente do que descobrisse, nada seria como antes. Algumas verdades podem abrir portas, enquanto outras podem fechá-las para sempre. E naquele momento, enquanto Clara começava a revelar segredos que poderiam mudar tudo, Ana se perguntava: estou preparada para o que vem depois? Ana observou Clara admirá-la como um enigma que ela estava prestes a decifrar. O coração acelerado causava uma pressão em seu peito. A atmosfera na cozinha, normalmente leve e acolhedora, tornara-se opressivamente densa. Tiago, com sua inocência radiante, era uma calma no centro do turbilhão. Ele não tinha ideia do que estava prestes a ser revelado. Eu não sei por onde começar, começou Clara, sua voz trêmula. Ela estava tão nervosa quanto ela, e essa fragilidade fez com que Ana sentisse uma estranha empatia por ela. Comece pelo começo, insistiu Mariana, com um tom firme, mas gentil. O que o Carlos esconde? Clara olhou para os documentos que trazia, segurando-os como se fossem a última âncora em um mar tempestuoso. Estas são evidências de um comportamento que você nunca imaginou, ela disse, sua expressão tornando-se mais resoluta. Ana engoliu em seco, uma onda de frio subindo pela espinha. A vulnerabilidade de Clara a tocava, mas o medo de perder Tiago era mais forte. Do que você está falando? Questionou, segurando a respiração. Carlos não é só um bom pai, Clara continuou, olhando fundo nos olhos de Ana. Ele está relacionado a um esquema de manipulação e abuso, a crianças que sofreram por causa dele, e uma delas pode ser seu filho. As palavras foram como um soco no estômago de Ana. Um arrepio de horror percorreu seu corpo. Tiago, que estava no outro lado da mesa, riu despreocupadamente, fazendo-a querer gritar para que ele saísse daquela situação. Não pode ser verdade. Ele nunca faria algo assim. Você não sabe, Ana, Clara insistiu. Eu fiz o que podia na época para proteger nossa filha, mas a verdade é que Carlos costuma parecer um pai perfeito, enquanto na verdade ele manipula e controla. Não há limites para o que ele pode fazer, e agora ele está em sua vida. Ana se levantou diante da revelação, seu estômago revirando. E como você sabe disso tudo? Você o deixou, não foi? Clara respirou fundo, seu rosto tenso. Deixei porque percebi que ele era um perigo real, e ele tem um histórico que você precisa conhecer. Essas desculpas dele, a imagem do pai dedicado que ele construiu, tudo isso é uma fachada. Eu não tinha provas na época, mas agora tenho. Cada momento que você passa perto dele, Tiago fica em perigo. O espaço entre elas tremulava com a tensão. A ideia de que Carlos, o homem em quem ela havia confiado, pudesse ser capaz de tamanha crueldade, era capaz de desmoronar sua realidade. Pequenas lágrimas apareceram nos olhos de Clara, que tentava conter sua própria dor.
Por favor, Ana, não subestime o que ele pode fazer. Eu lutei e ainda estou lutando, mas você precisa estar pronta para o que vem a seguir. Preciso ver essas provas. Ana conseguiu murmurar, lutando contra a sensação de que seu mundo estava desabando. Clara, com um gesto hesitante, estendeu os documentos que trazia. Ana pegou nas mãos e sentiu um frio intenso ao tocar o papel. Mariana olhou para a amiga, a preocupação refletida em seu rosto. E se tudo isso for uma grande mentira? Questionou. Se for uma mentira, ainda assim precisamos saber, Ana respondeu, sua própria voz soando estranha, como se fosse uma distante espectadora do seu próprio sofrimento. O silêncio encheu a cozinha. Ana começou a folhear os documentos, seus olhos se movendo de uma palavra para outra, lendo o que poderia mudar para sempre a vida dela e a de Tiago. Um abismo se formou sob seus pés e um profundo sentimento de desespero começou a invadir seu coração. E quando suas mãos finalmente pararam, um nome desabou sobre ela como uma avalanche. Carlos, sussurrou Ana, a compreensão começando a se formar. A cada palavra que ecoava, uma nova verdade surgia e uma nova sensação de urgência pulsava. Lá fora, o dia começava a escurecer e Ana sabia que a tempestade estava apenas começando. O que mais você não me contou, Clara? Perguntou, o peso da descoberta pressionando seu coração. Ela não imaginava que, ao confirmar a verdade, poderia estar abrindo uma caixa de Pandora que traria consequências ainda mais devastadoras. O silêncio na cozinha parecia uma prisão, cada segundo se arrastando e pesando sobre os ombros de Ana. As palavras de Clara flutuavam no ar, dançando entre a incredulidade e o medo cravado em seu peito. Ela estava diante de uma escolha, e essa escolha poderia mudar tudo. A vida que conhecia, as memórias construídas ao lado de Carlos, agora se tornavam uma tapeçaria desfeita, cheia de fios soltos e sombras aterrorizantes. Vamos, precisamos de um plano, disse Mariana. Sua voz era um fio de esperança numa tempestade de incertezas. Mas mesmo assim, Ana mal conseguia ouvir. Sua mente rebatia entre os documentos que lia e a imagem de Tiago, despreocupado e rindo. Mas e Tiago? Perguntou Ana, quase implorando. Como eu vou protegê-lo? Como posso deixá-lo perto de um monstro? Clara postou-se de frente para Ana, seus olhos cheios de um desespero compartilhado. Temos que agir rápido. Se Carlos estiver mesmo envolvido em tudo isso, não podemos nos dar ao luxo de esperar. Ana olhava para Tiago, seus olhinhos brilhando de inocência, alheio ao caos que a cercava. Ele corria pela casa, desenhando mundos mágicos onde nada poderia dar errado. Eu não posso tirá-lo de onde ele se sente seguro, murmurou, o coração partido só em imaginar a confusão que um ato precipitável causaria. Você tem que pensar antes nele, Clara disse, a firmeza em sua voz aparecendo. Se você precisar fugir, se precisar buscar ajuda, é melhor que esteja pronta agora do que quando o pior acontecer. O medo pulsava em cada poro de Ana, e de repente, a cozinha, que sempre foi um lugar de união, se tornava um campo de batalha. Em meio ao medo, uma raiva crescente se formava contra Carlos. Ele tinha poses, sorrisos, mas por baixo disso todo um sistema de manipulação e controle. Com um movimento repentino, Ana agarrou os documentos que Clara havia trazido, lembrando-se do que lera. Nomes, datas, situações que ela nunca poderia imaginar. Estas crianças, quem são elas? O que posso fazer para protegê-las? Questionou, em um impulso de urgência. Imediatamente levar as provas às autoridades é um primeiro passo, sugeriu Mariana. Mas precisamos de algo mais do que apenas isso. Precisamos de testemunhas, de um relato da Clara, de tudo. Clara assentiu, mas a expressão em seu rosto mostrava que ela também estava pensando no risco. Carlos tem muitos aliados e não hesitará em usar a mentira para se proteger. Não podemos deixá-lo escapar. Um nó se formou na garganta de Ana e uma nova ideia surgiu. E se formos à casa dele, se conseguirmos mais provas, mais evidências do que ele faz, talvez possamos convencê-los a agir. É uma jogada arriscada, avisou Mariana, mas Ana não estava ouvindo. A determinação começava a tomar conta dela, fazendo-a se sentir viva pela primeira vez desde que a poeira do segredo começara a assentar. Se ele está fazendo isso com crianças, não posso ficar parada. Eu precisarei de vocês ao meu lado. Juntas, seremos mais fortes.
disse Ana, uma chama de coragem acendendo no fundo de seu coração. Clara sorriu, a luz de fé entre as duas mães irradiando esperança. Eu vou, conte comigo. Temos que nos preparar para o que vem a seguir e estar unidas. Não vamos deixar ele sair impune, não dessa vez. Ana sentiu um pequeno, mas significativo vislumbre de confiança. Mas sabia que a verdade tinha um preço. E como em uma equação, a matemática era cruel. E se ele descobrir? E se ele não deixar nós fizermos isso? A sombra do medo sussurrada em sua mente. Mas naquele momento, the storm was coming. E ela estava prestes a enfrentar não só Carlos, mas o próprio abismo que ameaçava engolir tudo o que mais amava. Precisamos agir rapidamente antes que a situação piore. Amanhã mesmo, vamos ao encontro do Carlos, decidiu. O estrondo de um trovão distante ecoou pela janela, como um aviso do que estava por vir. Enquanto o céu se tornava cada vez mais escuro, um novo dilema surgia na mente de Ana. Será que, ao arriscar tudo, conseguiria não apenas proteger Tiago, mas também destruir a influência que Carlos exercia sobre suas vidas? O tempo estava se esgotando, e a verdade, como um eco profundo, chamava Ana para um confronto que ela jamais aceitaria evitar. A noite se arrastava, pesada e carregada, enquanto Ana mal conseguia fechar os olhos. Os acontecimentos da tarde estavam como uma tempestade dentro dela. Uma fúria silenciosa que não a deixava em paz. Ela se lembrava das risadas de Tiago ecoando na casa, tão ingênuas, tão distantes da realidade sombria que agora se desenrolava. Cada risada parecia um eco distante, como se estivesse pedindo para ela lutar por um futuro que, até aquele momento, parecia seguro. Quando a primeira luz do dia finalmente rompeu a escuridão, Ana já estava de pé, decidida e inquieta. O plano de ir até a casa de Carlos fervilhava em sua mente. Era sem dúvida a maior loucura que já cogitou, mas a urgência de proteger Tiago pulsava em suas veias. Você está pronta para isso? Perguntou Clara, aparecendo na porta com um olhar que misturava preocupação e apoio. Ana respirou fundo, sentindo o coração disparar. As crianças precisam de nós. Ela respondeu, a certeza na voz lhe dando firmeza. E se não formos agora, pode ser tarde demais. Mariana se juntou a elas, munida de um pequeno equipamento de gravação. São provas que precisamos, Ana. Vamos filmar, capturar cada movimento dele. Assim, se algo acontecer, teremos como nos defender, disse, a determinação em sua voz injetando adrenalina nas veias de Ana. Ao entrarem no carro, o céu claro se transformou rapidamente. Nuvens escuras se acumulavam como se o universo preferisse adverti-las. O caminho até a casa de Carlos parecia mais longo do que o normal, e cada sinal que passavam a deixava mais nervosa. Olhos fixos na estrada, Ana tentava manter o foco, mas os pensamentos de pequenas tragédias invadiam sua mente. Se ele virar contra nós, sussurrou, a voz embargada. Clara olhou, os olhos transmitindo uma força inabalável. Estamos juntas. Não vamos permitir que ele destrua nossa coragem. Vamos salvar essa inocência, respondeu. A casa de Carlos apareceu à frente, imponente e ameaçadora, como um predador em repouso. O som da chuva começava a martelar as janelas, quase como um prenúncio do que estava por vir. Ana passou a mão na barriga, sentindo a náusea. Por onde começamos? Perguntou, olhando para as duas amigas. Pelo jardim, sugeriu Mariana, verificando o equipamento. Enquanto elas se aproximavam, cada passo parecia ressoar. Ana era tomada por lembranças dos momentos passados naquele local, tantas festas, sorrisos e a presença de Carlos a manter tudo sob controle. Mas agora a casa tinha um ar diferente. É agora ou nunca, declarou Ana, buscando coragem ao lembrar-se do olhar de Tiago. Com um soluço, elas atravessaram o portão que girava levemente ao vento, maldição de um lar que antes parecia seguro. A entrada era estranha e silenciosa, como se a casa estivesse acobertando segredos obscuros. A primeira sala era um labirinto decorado de maneira extravagante, mas que agora parecia um mausoléu, cada objeto ocultando histórias que preferiam não serem contadas. Ana se perguntava quantas vítimas da falsidade de Carlos já haviam passado por ali. Vamos, o escritório dele é ali, Clara sussurrou, piscando na direção de uma porta entreaberta.
A adrenalina disparou em Ana, que mal podia escutar sua própria respiração enquanto caminhava como uma intrusa. Ao abrirem a porta do escritório, notaram a confusão nos papéis sobre a mesa. Clara ligou a câmera e uma luz verde piscou. Prontas? Fez um gesto para que se posicionassem. Enquanto isso, uma sombra passou rapidamente pela porta oposta. O coração de Ana pulou no peito. "Você ouviu isso?" perguntou, quase em um sussurro. As três ficaram imóveis, a tensão crescendo enquanto esperavam um som diferente, um movimento que pudesse indicar que estavam prestes a serem descobertas. "Sim, e precisamos nos esconder antes que seja tarde demais", respondeu Mariana, seus olhos arregalados pela preocupação. E, de repente, a porta se abriu abruptamente. Carlos apareceu, e seu olhar persegue as três mulheres. A cena estava prestes a tomar um rumo inesperado. O confronto que Ana temia, plantando suas raízes na verdade que poderia mudar tudo. E naquele instante, ela sabia que a vida a aguardava com um duelo que exigiria tudo, inclusive sacrifícios. "O que vocês estão fazendo aqui?" A voz de Carlos cortou o ar como uma faca. E a batalha pela verdade começava. A tensão no ar era palpável. Carlos, de pé na entrada do escritório, parecia um monstro saído de um pesadelo. Seu olhar penetrante buscava as três mulheres, como se sonhassem engoli-las com a própria presença. Ana sentiu seu coração pulsar forte, cada batida ecoando o medo e a determinação que borbulhavam dentro dela. "Não temos tempo para jogos, Carlos", Clara conseguiu bradar. O movimento súbito da mão de Mariana segurando a câmera fez Carlos franzir a testa, mas, ainda assim, não demonstrou um pingo de medo. Em vez disso, um sorriso cruel se formou em seus lábios. "Então esse é o seu plano? Vem aqui se fazer de heroína?" respondeu Carlos, a ironia em sua voz como um veneno. "Vocês acham que com uma filmagem vão me deter? Vocês não têm ideia do que estão lidando." Ana fez uma rápida troca de olhares com Clara e Mariana. O clima havia mudado drasticamente. O que era uma ação organizada já parecia um suicídio. Sussurros de incerteza começavam a surgir em sua mente. Mas não havia tempo para dúvidas. O que estava em jogo era muito maior que o medo que sentiam. "Na verdade, somos mais do que isso", Ana disse, sem perceber que tomava a frente. Sua voz soou mais ousada do que se sentia. "Estamos aqui para expor você." Carlos arqueou a sobrancelha, se divertindo com a audácia dela. "Expor? Com o quê? Palavras vazias? Com um vídeo que pode ser facilmente manipulado? Eu nunca fui tão divertido." O sarcasmo transbordava enquanto ele avançava com passos pesados. "Ana, precisamos sair", Mariana sussurrou, engolindo o medo que grudava na garganta. Mas Ana não conseguia se mover. O olhar de Tiago vinha como um lembrete claro do que estavam enfrentando. Ele precisava dela e não iria falhar. "Se você tem orgulho dessa vida que leva, por que tem medo das verdades que podemos revelar?" Ana desapertou os ombros e se preparou para se manter firme. Ela não estava sozinha e a força das amigas ancestrais queimava dentro dela. Carlos parou, seu sorriso agora substituído por uma expressão de raiva. "Verdades? Vocês acham que têm a capacidade de tocar em algo que eu construí tão cuidadosamente? As pessoas não acreditariam." "E se as pessoas descobrirem a verdade?" Clara disparou, pisando firme. "Vou enviar isso para a imprensa se for preciso. Você só é poderoso em seu pequeno mundo, Carlos. Vamos abrir seu jogo e todos verão o que você realmente é." O ar parecia denso de expectativa, e Carlos relaxou, sorrindo novamente, mas agora como um predador. "Então, vamos fazer desse jogo um espetáculo, não é? Aposto que você não gostaria de ser lembrada como a mulher que destruiu a própria família." Ana palpitou, um arrepio gelado a tomou por dentro. O que ele queria dizer com isso? Seria uma nova ameaça. Antes que pudesse pensar, uma movimentação na cozinha a distraiu. Carlos se virou, seus olhos fixos em algo além delas.
E então, como se o tempo estivesse em câmera lenta, uma voz infantil cortou o silêncio. Mamãe! Era Tiago. Ele estava no corredor, olhando para Ana com um olhar de preocupação e tristeza. No momento em que seus olhos se encontraram, o mundo de Ana desabou. A verdade, a precariedade do que estava fazendo, tudo isso agora estava em jogo. Tiago! Ela gritou, o instinto de proteção a dominando. O que mais Carlos poderia esconder? O pequeno começou a caminhar na direção dela, e Ana soube que o momento havia chegado. O derradeiro teste de coragem. Carlos se virou, seu olhar agora carregando uma ira ameaçadora. Acho que isso só tornou tudo mais interessante, não é mesmo? O ar ficou carregado de um silêncio agonizante. A revelação do segredo, um desfecho inesperado, estava mesmo prestes a acontecer. E Ana não sabia se estava pronta para dissipar a sombra que Carlos havia lançado sobre suas vidas, mas também sabia que não havia outro caminho. Tiago, vem aqui, rápido! Ana fez um gesto para ele. Mas o que aconteceria agora? Qual decisão arriscada ela teria que tomar? As respostas estavam lentamente surgindo, mas a dor estava prestes a se intensificar. A tensão na sala era como uma corda esticada prestes a arrebentar. O olhar de Tiago, fixo em sua mãe, fazia Ana sentir que o universo inteiro a observava. Cada segundo se arrastava e Ana sabia que precisava agir rápido. A inocência de seu filho estava em jogo e as palavras de Carlos ecoavam como um grito no silêncio. Tiago, vai para casa com a Mariana! Ana gritou, apontando para a porta. Ela precisava mantê-lo longe desse confronto, da possibilidade de que Carlos pudesse fazer algo mais. Agora! A expressão de confusão nos olhos de Tiago se transformou rapidamente em medo. Mas, mamãe, o que está acontecendo? Ele hesitou, mas Mariana já estava se movendo, puxando Tiago pelo braço. Neste momento, Carlos deu um passo à frente, seus olhos brilhando de raiva. Não se preocupe, garoto. Sua mãe só está tendo um pequeno surto. Volte para sua sala de brincar, disse, com um sorriso que misturava desprezo com arrogância. Ana se sentiu enjoada. Você não vai tocar nele! Ela gritou, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Era agora ou nunca. Ela se virou para Clara e Mariana, que estavam prontas para qualquer eventualidade, e as olhou nos olhos, firme. Precisamos terminar isso de uma vez, disse Ana, a determinação se estabelecendo em sua voz. Carlos, você pode manipular muita gente, mas não vai conseguir manipular nosso futuro. Vamos acabar com suas mentiras. Carlos riu, mas a risada estava vazia, cheia de desdém. E você acha que as pessoas acreditarão em você? Eu sou respeitado, sou um ícone. Você, uma simples secretária, não pode fazer nada contra mim. A coisa mais simples é sempre a mais poderosa, respondeu Clara, olhando fixamente para ele. Nós não estamos aqui apenas para ser as vítimas da sua história. Ana sentiu um calor crescendo em seu interior. As verdades que trouxeram até ali não eram apenas suas, mas de todas as crianças que Carlos havia afetado. Vamos expor você, não só hoje, mas sempre. Você não tem ideia do que está provocando, Carlos disse, seu tom agora ameaçador. Se você tentar me parar, você e seu filho vão pagar um preço que nem consegue imaginar. Ele se virou abruptamente, tentando sair. Pare! Uma voz ecoou pela sala. Era Tiago, que havia quebrado a barreira do medo. Ele estava corajoso, forte, e isso fez o coração de Ana se encher de orgulho. Se você é malvado, então você não pode ser meu amigo! Ana olhou para o filho, sentindo cada lágrima amargar seu ser. O pequeno estava, de algum jeito, mostrando muita mais coragem. Neste momento, ela não notou que Carlos, furioso, começava a se mover em direção ao menino. Tiago, afaste-se! Ana gritou, mas uma onda de terror tomou conta dela, quando se deu conta que Carlos poderia fazer algo que nunca conseguiria perdoar. Nas profundezas do seu coração, Ana sabia que este momento não era apenas sobre ela. Era sobre cada criança que ele havia enganado.
Com um grito primal, ela avançou, juntando forças com Mariana e Clara. Juntas, elas formaram um escudo humano, protegendo Tiago. "Não se aproxime dele!" A voz de Clara soava firme como uma rocha. A adrenalina levou Ana a cercar Carlos, enquanto outro trovão ressoava do lado de fora, como um prenúncio do que estava por vir. Carlos hesitou, notando que o terreno estava mudando. Ele não estava mais lidando com a mulher que admirava, mas com uma tempestade de mães que não iriam deixar seus filhos e suas verdades serem encobertos. Sua ameaça não vale nada. Ana se posicionou, o brilho da resistência surgindo nos seus olhos. "Hoje, você enfrentará a verdade." A confusão se espalhou sobre o rosto de Carlos quando percebeu que o controle que ele tinha sobre eles estava rapidamente se desgastando. Aquilo que ele havia construído seria arrancado de suas mãos. E ele sabia, no fundo, que não conseguia mais voltar àquela imagem de poder. "Vocês estão cometendo um erro terrível", ele sibilou, já incerto. "As crianças não vão acreditar em vocês. No momento que você teme a verdade, já perdeu a batalha." Ana respondeu, com a coragem que invadia seu peito. No instante seguinte, a porta do escritório se abriu e uma onda de profissionais da lei apareceu. Eles estavam lá, prontos para ouvir e para agir. O Rottweiler de Carlos havia começado a se transformar em um cordeiro. "Carlos, é hora de responder por suas ações", declarou um dos oficiais, e a esperança inundou o coração de Ana. O alicerce que ele construiu estava desmoronando. Enquanto Tiago observava, ela tomou uma decisão. Não apenas por ela, mas por todas as futuras gerações. "Seja lá o que acontecer a partir de agora, meu filho terá um futuro livre da mentira que você impôs." "E isto ainda não acabou", Carlos resmungou. Mas o brilho de morte em seus olhos, que antes transmitia poder, agora estava desaparecendo com a chegada da justiça. Ana olhou para Tiago, que sorriu, um sorriso radiante. Ela pegou em suas mãos pequenas e finalmente viu a verdade finalmente à luz do dia. Ela não lutava sozinha. Eles estavam juntos. E naqueles momentos, em meio ao confronto e à injustiça sendo exposta, Ana teve a certeza de que cada passo que tinha dado era para aquilo. Ela tinha se levantado e havia escolhido a verdade. Agora, a vida poderia ser diferente. A mudança estava começando, e ela estava pronta para qualquer tempestade que viesse pela frente, porque agora sabia que, quando a verdade é revelada, nenhuma sombra pode se manter. E assim, com o coração batendo de esperança, elas seguiram para fora da casa, onde a luz do sol se misturava com a chuva, formando um belo arco-íris. A vida estava mudando, e Ana, finalmente, estava livre. Se você se emocionou com esta história e quer ficar por dentro das próximas, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio, porque deixar um like agora alimenta o algoritmo e ajuda a trazer mais histórias emocionais como essa. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos espalhar a verdade juntos!